Vou passar para o segundo tópico aqui, que é o seguinte: saber quais são suas necessidades, tá? É, o meu primeiro fornecedor lá atrás, principalmente, vou falar aí desse que eu falei no início aí, com equipamento de tecnologia de isolamento térmico a vácuo, ele não me pedia exclusividade para poder trabalhar com o produto dele. O que é exclusividade? É eu comprar só dele, por exemplo. Ou se, por exemplo, ele exigir exclusividade, seria eu comprar só dele, ou eu poder pedir dele que não colocasse um outro representante na minha região. Por exemplo, é uma exclusividade. Hoje em dia quase não existe isso mais. As empresas estão caminhando para não ter mais pessoas exclusivas. Por quê? Porque, às vezes, o fornecedor, o cliente fica algum tempo com ele e depois passa a não gostar tanto, e aí tem uma dificuldade de relação. Então, assim, hoje em dia as empresas estão preferindo criar relações mais sólidas com o tempo, e eu acho que a ideia é essa, de você poder criar uma relação sólida com o fornecedor e garantir que o estoque, de repente, tem pelo menos uma constância, pelo menos você tenha mais certeza de que aquele fornecedor ele é um fornecedor mais confiável, tá? E quando eu falo aqui que, na época, eu pedi para ele uma exclusividade, ele não quis me dar, mas ele simplesmente falou para mim: olha, eu posso te ajudar a abastecer o seu estoque aí, posso te ajudar. E eu pedia para ele: ó, me garante pelo menos que você não vai faltar produto. E ele falava assim: não tem jeito. O que eu, o que eu posso fazer, ele falava para mim: ó, se você quiser que eu garanta uma quantidade específica de produto para você, você faça um contrato comigo. E eu ficava assim: poxa, contrato vou ficar amarrado, vou ter que comprar aí pelo menos uns 10 equipamentos por mês, vou ter que falar com ele, ó, fornece para mim, e se eu não vender, como é que fica? Eu vou ter que ficar com esse estoque? Eu vou ter que ficar como? Vou ter que ficar com uma rescisão de contrato? Então a ideia não era muito legal. Não fiz isso, mas ele pediu assim: então faz uma projeção, pelo menos, de quantos equipamentos você vende por mês, para que eu possa também me programar. E aí a ideia é, se o cliente que me compra, ele quer uma previsão de prazo e exige a entrega, eu também, se eu quiser comprar de forma consistente, eu também tenho que passar algumas informações para o meu fornecedor, e aí que entra a parte de saber a sua necessidade. Você precisa saber a sua necessidade de produto para poder ter mais respeito do fornecedor que você vai negociar. Então, isso começa com a clareza que você tem em relação ao que você quer, aos objetivos. Nem estou pensando aí lá na frente, estou pensando agora que você está começando, está pondo em prática quais os itens que você precisa observar. Clareza e ter essas informações na mão do que você tem, do que você vai ter daqui a 2 semanas, daqui a um mês, qual a perspectiva que você tem do seu mercado, qual a perspectiva de compra. Pelo menos isso você tem que ter uma ideia e passar para o seu fornecedor, tá? Outra questão, conheça os seus limites. O que é conhecer os seus limites? Saber que você precisa de fornecedores também de serviços, não só de produtos, e aí os limites que eu estou falando é limites de negociação, que às vezes, não só de produtos, você precisa de saber por exemplo, um fornecedor de uma faxina no seu escritório, que é uma coisa bem simples, às vezes uma pessoa para poder limpar o seu escritório, ou um instalador, ou de repente o próprio ajudante, que você está começando, daqui a pouco não consegue fazer sozinho, você vai precisar de um ajudante para te ajudar na instalação. Aí você precisa ter parâmetros para isso. Você precisa de pesquisar, já falei isso agora há pouco, né? Você precisa ter esses parâmetros de quanto que o mercado está pagando para esses produtos e serviços, para que você possa estabelecer limites na hora da negociação. Assim você vai conseguir aí ter mais facilidade e ter aí uma melhor compra, tanto de produto quanto de serviços, tá?